Bom, o Vasco vem com 2 desfalques, o lateral Cássio e o Bismarck, que estão na seleção do pré-olímpico. Portanto, o Vasco vem com o número 1, Regis, 2, Luiz Carlos Vinck, 4, Jorge Luiz, 3, Torres e meia dúzia, Eduardo. No meio-campo, 5, Luizinho, 8, Giovani, 9, Edmundo, 11, William. E na frente, Sorato, número 7 e 10 para o Bebeto. O técnico é o Nelsinho. É o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro, é sempre uma responsabilidade, e a responsabilidade para o trio de arbitragem, que é exatamente este na informação de Marcos Uchoa. O trio de arbitragem vem do Rio Grande do Sul. É o Renato Marcílio, é o juiz, e os bandeiras é o Justiano de Almeida, um deles, e o outro é o Adão Alípio Soares. Ok, aí está o Renato Marcílio, vai autorizar, vai rolar a bola no Pacaembu. Vai começar a festa maior do futebol brasileiro, 1992, o seu Campeonato Brasileiro. 20 clubes vão participar em um turno único. 19 jogos para cada clube. Daí os 8 primeiros se classificam. Serão divididos em chaves de 4. Vão jogar dentro dessas 2 chaves. E os 2 campeões de chaves disputam o título máximo do futebol brasileiro no ano de 1992. Fica a nossa esperança, a nossa expectativa de que o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro de 92, possa começar como ele terminou em 91, como terminaram os campeonatos regionais. Na luta dos artilheiros, no futebol para frente, alegre, solto, visando sempre o gol, que é como o Corinthians faz agora neste início de partida. Corinthians e Vasco, um grande clássico do futebol brasileiro na abertura oficial da temporada. Aí o Corinthians, Jacenir. A bola tocou na mão do Marcelinho, o Renato Marcílio mandou seguir, o Torres puxa para trás e ela chega no Regis. Daí voltando ao time do Vasco, o Regis foi do Vasco, do América, foi pro futebol português, mas que jogou na seleção brasileira em 87, do Carlos Alberto Silva. Os goleiros eram o Carlos e o Regis. Ele volta do futebol português. É um bom reforço para o time do Vasco. Aí o Vasco e o Eduardo. Primeira tentativa de Bebeto, ele fica na falta, na entrada de Ezequiel em cima dele. Tarde bonita de sol. Giovani, outra estrela internacional do time do Vasco. Ele acabou atingindo o Tupanzinho. Melhor para o Corinthians. Paulo Sérgio, a entrada mais dura, leva vantagem o Corinthians. Marcelinho puxa o apoio de Giba lá pela direita. Corinthians quer um ataque no início do jogo. Ele bate, ela sai à esquerda. No gol de Regis na primeira tentativa. Raul Plasman, eu quero a sua primeira participação e dizer exatamente por esse caminho, Raul. Você também tem a esperança de que o futebol brasileiro comece em 92 no bom nível que ele terminou em 91, ou pelo menos com a filosofia ofensiva? Muito boa tarde, Galvão. Boa tarde, amigos da Globo. O futebol do Brasil deu uma grande virada no final de ano. Surgiu um grande clube, o São Paulo Futebol Clube. Surgiu em Minas Gerais um Cruzeiro ganhando uma Supercopa. E esse Campeonato Brasileiro vai nos dizer se realmente isso é definitivo, depois desse ataque. Porque primeiro nós vamos com o Vasco. Olha a chance enfiada de bola para Sorato. Estava aberta, estava meio que aberta a defesa do Corinthians. Ela passou à frente do Sorato, é só tiro de meta. O Raul continua. Temos aí o ano que vem eliminatórias de Copa do Mundo, temos Olimpíadas este ano. Então o Campeonato Brasileiro vai nos responder realmente se dá para fazer o 92 diferente com o futebol do Brasil ganhando os títulos internacionais. Começa agora o Campeonato Nacional. Para mim é o maior campeonato do mundo ainda e a gente vai conferir. Então boa sorte, Brasil. Boa sorte para o futebol brasileiro, para todos nós que gostamos do futebol. Tá aí o Vasco se segurando. A bola atrás com o goleiro Regis. Para o campeonato correr bem. O homem que corre normalmente de preto no centro de campo, hoje está de amarelo. A função da camisa do Vasco também é importante. O nível da arbitragem é sempre muito importante para que as coisas corram bem. Não é isso, Arnaldo César Coelho? Boa tarde, Galvão e amigos da Rede Globo. Realmente, conversei essa semana com o Ives Mendes, presidente da Comissão de Árbitros da CBF, e a sua preocupação é para que esse campeonato não haja violência, não haja antijogo, e que os árbitros usem com rigor o cartão amarelo e o cartão vermelho. Que o craque seja preservado e que o cabeça de bagre vá para fora de campo. É o que eu espero que hoje o Renato Marcílio faça. É um árbitro experiente, é o principal árbitro do futebol brasileiro. Amanhã estará embarcando para Assunção para dirigir o pré-olímpico e tomara que ele tenha uma boa arbitragem que cumpra a lei. Vamos lá, então vamos com o jogo. Aí o Vasco tocando, transando a jogada pelo meio. O William está em grande fase. Bebeto vem buscar jogo pela direita, está movimentando muito o Bebeto nas laterais do campo no princípio do jogo. É uma segunda falta no Bebeto.
Marcília apita. O Corinthians quer sair jogando. Ah, mas a cobrança é para o Vasco. Puxar a perna do Bebeto. São os primeiros movimentos, os primeiros minutos. Passamos de 4 minutos, 0-0 em São Paulo. Primeira rodada, cada rodada sempre com 10 jogos. Hoje tem ainda Cruzeiro e Guarani em Minas, Náutico e Sport no Recife, Paysandu e Goiás em Belém. Rodada continua na segunda e fecha na quarta-feira. E Galvão, já saiu o primeiro gol do campeonato. É Piquete do Botafogo contra o Atlético Paranaense. Eu esqueci do Botafogo e Atlético Paranaense, exatamente esse o jogo que eu esqueci. São mais 4 jogos, portanto, além deste Corinthians e Vasco. Vamos passando dos 5 minutos. A enfiada de bola. O Luiz mais à frente, o Corinthians se segura. Márcio sai jogando. Aí pro Neto, os dois que venceram a parada com o Cilinho. Ele não queria os dois no time e o time não quis o Cilinho. Márcio e Neto continuaram e veio o Basílio para dirigir o Corinthians. Tentativa de Neto, o primeiro erro do Neto, mas o primeiro apoio da fiel torcida corintiana. Ele agradece. Ele errou, a torcida gritou Neto, Neto, ele já agradeceu. E agora o Neto, que segundo o Basílio não tem responsabilidade nenhuma de marcação, de correr atrás. Ele quer o Neto só para criar e finalizar. Giovani. William. Confira que nós já vamos chegando aos 6 minutos deste primeiro tempo no 0-0. Toca bem na bola o Vasco. Edmundo. Toque e recebe de volta pela direita. Busca a linha de fundo. Márcio em cima dele. Ele foi para o chão. O corintiano diz que ele escorregou. O Marcília empurrado. Repare aí. Hein? Não foi nada não, Galvão. Não foi nada. Ele forçou a queda dele. Ele já tinha adiantado muito a bola e ia sair pela linha de fundo. Caiu, né? Se deu bem. Aí a cobrança para o time do Vasco. O Arnaldo confirmou de lá que não foi. Luiz Carlos Vinck na cobrança. O Vasco tem Bebeto, tem o Torres passou dela, olha o toque de cabeça. Gol! Jorge Luiz para o Vasco. Aos 6 minutos do primeiro tempo. Olha no replay, o Torres passou. A preocupação era com o Torres, o Jorge Luiz veio por trás. Absoluto no lance, de frente para o crime, deu a cabeça e partiu para o abraço. Jorge Luiz faz o primeiro gol do Vasco no Campeonato Brasileiro. Para você curtir de novo o replay, a preocupação da defesa do Corinthians com o Bebeto na entrada da pequena área, com o Torres, que é alto, que fechou pelo meio, ninguém achou nada. Jorge Luiz veio por trás, meteu a cabeça nela. 1 para o Vasco, 0 para o Corinthians. Corinthians começa a correr atrás do prejuízo no jogo em casa, na sua estreia no Campeonato Brasileiro. 1-0 Vascão. Jorge Luiz. E pode dar até um ritmo diferente para o time do Vasco a essa altura, né, Raul? Acho que nem o Nelsinho esperava fazer um gol tão cedo e sair na frente assim no campo do adversário. É uma senhora vantagem, o time do Vasco não é bobo. É um bom time, sai na frente. Claro que não vamos tirar o mérito da cabeçada, que foi magnífica, mas houve a falha do Ronaldo e do Wilson Mano. O Ronaldo ficou no meio do caminho e não pode acontecer isso. Edmundo estava completamente impedido pela direita. Aí o Marcília e o lance favorece o time do Corinthians. Globo e você, tudo a ver. Faça uma grande jogada. Peça Kaiser, uma grande cerveja. Aí o Corinthians toca no seu próprio campo. Já tendo que correr atrás do prejuízo. Jacenir. Paulo Sérgio se mexe. Márcio se mexe pelo meio. Primeiro Paulo Sérgio. Fecha duro em cima. O Luiz Carlos Vinck pega a perna do Paulo Sérgio por baixo. E acaba cometendo a falta. Pegou ali a perna esquerda. Ou a direita, a direita. Olha o replay, veja só. Pegou legal. Ao vivo de novo. São as emoções de Corinthians e Vasco, 1-0 Vasco. É para você a abertura oficial do Campeonato Brasileiro 92. E eu repito, os jogos para a televisão serão sempre aos sábados.
E nós damos televisionamento direto para o local dos jogos. Uma exceção, uma concessão da CBF, da Federação Paulista e dos clubes para esta partida de festa, esta partida de estreia. A lateral é do Vasco ali no seu campo de defesa. Eduardo. O Luizinho vai buscar. Sai de Tupanzinho. Neto fica olhando. Ele tenta a enfiada de bola para Edmundo. Joga errado. Quem domina é Guinei. Daí é o Wilson Mano. Esse joga em todas as posições no time do Corinthians. É lateral quando precisa. Zagueiro quando necessário. E meio campo normalmente. O Marcelo ficou fora. Hoje ele joga de zagueiro. Talvez a falta de costume daquela posição tenha permitido exatamente o gol de Jorge Luiz na cabeçada. Confira que nós vamos passando dos 10 minutos. É o primeiro tempo, 1-0 Vasco. E ali na confusão, o lance favorece o time vascaíno. Se bem que a torcida do Corinthians, próxima ali na arquibancada, reclame. Edmundo, com moral, botou pra cima do Wilson Mano, levou a trombada, é falta. Essa é a principal característica do Edmundo. Ele é um jogador que era do time de júniors do Vasco, o time de júniors que foi campeão da Taça São Paulo ontem, aqui mesmo no Pacaembu. E ele era um dos melhores do time, passou para os profissionais. Ele parte para cima, dribla, é um dos artilheiros daquele time de júniors, está começando aí no profissional. Podemos definir assim, é atrevido. Em bola na área do Corinthians, olha o lançamento, marcou bobeira de novo ali o Wilson Mano, hein? Aí vem o Vasco no ataque. Tentando a jogada pela direita. A marca aberta e o lateral é do Corinthians. Marcelinho vem buscar para ajudar. Tupanzinho toca de cabeça. William chega nela. Neto toma na boa. Ezequiel com o Neto. Bota na frente e perde. O Vasco se arma. São 5 jogadores do Vasco contra 4 do Corinthians. O Wilson Mano tirou. Por baixo ele sabe tudo. Por cima é que é capaz de complicar. Márcio. Aí para Giba. Ezequiel que tem bom domínio de bola. Esse ele é muito bom nesse lance curtinho por baixo. Olha só como ele vai fazendo fila até chegar o Torres para cometer a falta. Falta que favorece o time corintiano. Globo e você, tudo a ver. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Aí o Corinthians tem pressa para cobrança. Curtinha para Ezequiel. Olhou para o Neto, tentou a enfiada para Paulo Sérgio. O Vink corre com ele. Paulo Sérgio forçou. Atropelou o Vink. Ou é escanteio. Vamos ver o que o Marcília dá. Aí, Arnaldo, para você. Deu falta. Falta no Luiz Carlos Vink. E na repetição mostrou que foi falta clara. Aí o Regis. Sai Luiz Carlos. Giovani. Que andou barrado no final do Campeonato Carioca. Tem a chance agora de mostrar o seu talento. Neto partiu bonito, hein? Esse é o Neto que a galera gosta. Foi pro chão, chamou a falta. O juiz deu. Esse é o Neto que a torcida gosta. Olha lá. Aí tinha sido falta. Aí ele não caiu. Aí ele foi e se jogou. No primeiro lance tinha sido falta. No segundo ele... Mas é malandro, Neto. Sim, a marcação chegava, desabou na maior cara de pau. O Giovani ficou possesso, porque realmente não existiu a falta. Ontem o Neto treinou muitas faltas aqui no Corinthians, mas o aproveitamento dele foi de apenas 1/3, mais ou menos. Uma média que é muito boa para qualquer um, mas para Neto, que é um excelente cobrador de falta, não é uma média muito boa. Mas é um grande momento para o Corinthians, porque o Corinthians tem Neto para cobrança. O Regis preocupadíssimo, vai se formando a barreira vascaína. Nós vamos nos aproximando dos 15 minutos. Se tivesse do outro lado seria melhor para o Neto, mas para o Neto não tem tempo ruim, distância, posição. Quando ele pega na veia não tem jeito. Barreira de 6, alguns corintianos misturados na barreira. Partiu o Neto, pé esquerdo, bateu! A esquerda do gol do Regis. A posição não era melhor, né? Ele bateu no capricho, olha lá. O Regis caiu.
Gosto muito desse goleiro Regis, hein, Raul? Ele estava lá pelo futebol português, mas sempre me pareceu que teria muito futuro no futebol brasileiro. Ele pintou muito bem, ele tem um biotipo próprio para goleiro, longilíneo, né? Quer dizer, aquele espigado, aquele comprido, bom tamanho, rápido, tem grande explosão, leva muito jeito. O Corinthians deu 2 chutes a gol, o Vasco não deu nenhum, o Regis saiu jogando errado. Mas o Vasco deu uma cabeçada que valeu mais que qualquer chute, porque botou lá dentro. Aí Giovani, Bebeto, sempre caindo pela lateral do campo e sempre cavando uma faltinha. É mais uma que favorece ao Vasco. Bebeto faz a cobrança com Giovani. Eduardo está pedindo pelo outro lado. Giba já chega no combate. Eduardo com habilidade puxa para Luizinho. Marcelinho chegou também no combate. O Vasco insiste. O William enfiou para Sorato. Wilson Mano vai nele. Busca a linha de... Ia perdendo o equilíbrio. Tentou bater, jogou direto para fora. Aí o Ronaldo. Para ninguém. Jogou só na direção do Torres. Arredondou para Eduardo. Pelo meio toca para William. Chegou junto e chegou certo na bola Márcio. O lateral é Mascaíno. O Vasco vai vencendo 1-0. Pacaembu, São Paulo, ao vivo para você. Luizinho. Muito marcado e pressionado. Ele acha espaço, sai de 2. Wilson Mano, certinho na bola. Márcio se complica, o Vasco briga, insiste. Wilson Mano tira. Paulo Sérgio. Deu de bico nela o Sorato. E o Ronaldo tem pressa. Globo e você, tudo a ver. O melhor time de clientes tem cheque Estrela Itaú. Nós já passamos dos 15 minutos. É o primeiro tempo, 1-0 Vasco. O gol de Jorge Luiz. Alzanei, 16. Vamos para 16 e 15. Marcelinho trabalha. Corinthians insiste, corre atrás do prejuízo. Tem bola para isso. Eduardo deixou passar, fez o toque. Ezequiel recupera. Wilson Mano. No meio para Tupanzinho. Tem Paulo Sérgio, tem Neto correndo. Paulo Sérgio tem Jaceni no apoio pela esquerda. Neto aguarda o cruzamento. O Jaceni foi bater e apanhou da bola. Foi direto para fora, é só tiro de meta para o goleiro Regis. Qual o plasma, me diga aí, passamos de 16 minutos, como é que você vê este início de jogo? Para começo de temporada, tá bem, alguns erros de passe, como vimos agora essa canelada, mas isso é próprio que há uma sobrecarga de trabalho no início, na preparação, e o jogador realmente sente. Mas de qualquer forma, é um bom início, eu acho que a coisa está igual para igual, embora o placar seja favorável ao Vasco da Gama, mas como você muito bem disse, o Corinthians tem time. É jogo duro ainda. Aí, Márcio, naquilo que ele faz de melhor, na captura do adversário. Luiz Carlos, na cobrança do lateral, encosta Edmundo, recebe. Bebeto aparece pelo meio, abre bem o espaço. Puxou para Luizinho, daí para Edmundo, com o Luiz Carlos. Esperto o time do toque do Vasco, grande toque do Luiz Carlos. O Edmundo demorou para partir. Aí é só tiro de meta. Portanto, nós temos Cruzeiro e Guarani jogando, Náutico Esporte, Paysandu e Goiás, e o Botafogo está ganhando do Atlético Paranaense. Esta rodada acabou dividida, alguns times andaram jogando até mais tarde na decisão de campeonatos regionais. Não tem jogo na segunda, tem jogo também na quarta. Segunda tem Portuguesa e Fluminense, Inter e Bragantino. Depois na quarta, Bahia e Flamengo, Santos e São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E aí se fecha desta primeira fase do Campeonato Brasileiro, que vai até o dia 24 de maio. Aí apenas 8 clubes restarão na briga. E eles estarão jogando em 6 datas dentro dos seus grupos, com ida e volta, para que os 2 vencedores de grupo disputem a grande final do futebol brasileiro de 92. Aí o Corinthians se ajeita com o Jaceni. Paulo Sérgio. Faz bem a inversão de jogada e busca o trabalho de Giba lá pela direita. Neto é quem vem buscar. Tenta a enfiada de bola com o Tupanzinho, o corte é feito. Wilson Mano recupera para o Corinthians, olhou para o Neto, a jogada é dele. William sai no combate.
A enfiada de bola do Neto buscava o apoio de Gil. Foi de Eduardo, o lateral é do Corinthians. Aí o Neto aí, a estrela do time. Torres, com a habilidade de sempre por baixo. Luizinho. Busca o caminho mais complicado, então toca errado para Bebeto. Guinei chega. Trabalha com o Márcio. Corinthians tenta pressionar o Vasco mais ali atrás. Giba se atrapalha, o lateral é do Vasco. Aí nada mais do que lateral para o time do Rio de Janeiro. E o Regis evidentemente sem pressa. Eduardo, Torres. O homem do gol, Jorge Luiz. E o Regis, o Vasco. Passando dos 20 minutos, confira aí o placar de 1-0 para o Vasco. Começa a chamar o Corinthians. Eduardo. William. Bebeto ameaça partir. William faz o toque por baixo, a tabela esperta. Agora enviou para Bebeto. Vai na habilidade, corte bonito, ainda Bebeto. O toque é melhor ainda para William. Os baixinhos do Vasco vem chegando, o cruzamento é feito. Subiu Ronaldo, tirou da cabeça de Sorato. É um time enjoado, o time do Vasco, quando junta ali Bebeto, William, Giovani, Edmundo. Os baixinhos atormentam a defesa do Corinthians. É exatamente ao ataque, é o único, são os únicos remanescentes do time que foi campeão brasileiro em 89. Era exatamente Sorato, Bebeto e William. O Ezequiel discute ali com o Edmundo, que entrou mais duro. A falta favorece o Corinthians. Marcílio deixa cobrar mais atrás mesmo. E o Corinthians vai à luta. Vai à luta com Giba. Marcelinho abriu, pediu, recebeu da Torre, sai no combate. Ele faz a inversão para Paulo Sérgio, mas se atrapalha. William vem buscar o faz tudo do time do Vasco aí. Jorge Luiz. Giovani para Edmundo. Lá vem o Vasco de frente para cima do Corinthians. Bebeto já pediu. Tem Luiz Carlos. Faz a finta na habilidade. Insiste Bebeto. Tenta a tabela. Vai para o chão, é falta. Ele tocou no Edmundo. Partiu para receber na frente. Puxaram a perna dele. Vamos ver. Ali atrás. Olha, era desnecessário, que ele não ia chegar nessa bola, mas nunca. Botafogo belisca mais um. 2-0 em cima do Atlético Paranaense. Sandro foi quem fez o gol. Aí o Ronaldo preocupado. Você viu ali que o Bebeto já recebeu 4 faltas nesses primeiros 22 minutos de jogo. A barreira do Corinthians tem que tomar cuidado, porque daí o Vasco tem o Bebeto e o Luiz Carlos, e os dois batem bem. O Bebeto no jeito, o Luiz Carlos com um pouco mais de potência. 5 na barreira, Ronaldo preocupado. A impressão de partir Luiz Carlos, veio o Bebeto, jogou, tocou na barreira, foi para fora, escanteio para o Vasco mexer lá pela direita do ataque. Os jogadores do Vasco ficaram reclamando do Marcílio, um toque de mão da barreira. Que aí seria pênalti, né? Difícil do juiz marcar alguma coisa assim, né, Arnaldo? E também não existiu nenhuma mão intencional. William vai para a cobrança. Torres e Jorge Luiz outra vez na área. Preocupação maior agora do Corinthians. Ronaldo subiu. É dele. Tem pressa. Bota para frente na direção de Neto. Ele está lá onde o Basílio quer ver o Neto jogando, atormentando a defesa adversária. Luiz Carlos corta. Recebe de volta. Jorge Luiz. Encosta Luizinho. Giovani já abre mais pela direita. Faz a inversão outra vez. Aí o Vasco tocando até que a bola vai chegar ali atrás do Regis. O Torres então vai começar a jogada. Lobo e você, tudo a ver. Você vê o Corinthians tentando ali, mas o Giba fechou impedido. A torcida reclamou, mas ele girou por trás da defesa do Vasco e realmente estava impedido.
Vamos ver se estava mesmo. Aí, Arnaldo. Tava, né? Pouquinho na frente, mas estava. Pouquinho ou muito é a mesma coisa, né, Arnaldo? Exatamente, não pode estar na mesma linha. Mesma linha não é mais impedimento. Aí o Regis. Eduardo recebe. Edmundo se mexe. Já deixou o Ezequiel na saudade. É esperto esse rapaz Edmundo, hein? Sorato na área, Bebeto também. Tocou pro Eduardo, pintou o cruzamento, ela girou por trás do gol do Ronaldo, foi para fora. E o Ronaldo fica reclamando da marcação da defesa corintiana. Paulo Sérgio. Márcio e a falta nele. Falta do William em cima do Márcio quando o volante do Corinthians tentava escapar. Confira aí, passando dos 25 minutos. Primeiro tempo, 1-0 o placar para o Vasco. O gol foi de Jorge Luiz aos 5. E agora o Paulo Sérgio está sentindo, os corintianos reclamam. Olha o replay para você aí. O Corinthians tenta rapidamente a cobrança. Olha o cruzamento, Tupanzinho, ela passou à sua frente. E o Regis pegou e reclama do time. Ficou todo mundo ali olhando para ontem, o Corinthians bateu rápido e quase chega com o Tupanzinho. Deixa lá na esquerda para Eduardo. E aí o Regis. Jorge Luiz. Torres. Olha como o Vasco não tem pressa. Luizinho vem buscar. Marcelinho fica à sua frente. A enfiada de bola é para o Eduardo, que se arriscou. É só lateral Corinthians. Globo e você. Tudo a ver. Aí o Corinthians sai, organizando a jogada sempre com o Márcio. Tupanzinho. Marcelinho. E a falta, houve realmente a falta em cima dele. Luizinho se desentende, vai tomar cartão. Aí, cartão amarelo. Primeiro do jogo pro Luizinho. Essa foi boa. O Corinthians cobrou a falta, a bola bateu na mão. Essa mão que ele estava segurando o cartão. Aí ele manda voltar a cobrança. Cartão amarelo pro jogador, né? Aí Ezequiel. Tupanzinho. Pega de qualquer maneira e joga feio o Eduardo. Bebeto gira bem na frente do Giba. William. Sai do primeiro, sai tocando. Tenta Sorato, o Wilson Mano rouba na boa. O Jorge Luiz escora. A sobra é corintiana, é de Marcelinho. Ele tenta no meio com o Neto, toca de cabeça, apenas ajeitando para Márcio. Tem Jaceni. Ele faz ali uma boa finta em cima de Giovani. Ezequiel. E a entrada faltosa por baixo de Sorato. Aponta Renato Marcília. Tem pressa o Corinthians. 1-0 vai vencendo o Vasco. Primeiro tempo, gol de Jorge Luiz, marcado aos 6. Márcio. Abertura. Giba. Vem chegando o time do Corinthians. Ele enfiou para Neto, ela passou. Passa também por Paulo Sérgio. O Luiz Carlos tocou nela. Ah, e o Marcília se enganou. Quer ver? Ele já tinha tocado. Olha aí, olha aí. Ou ele dá falta, né, Arnaldo? Ou dá lateral para o Corinthians, que o Luiz Carlos saiu tocando a bola pela linha de lado. Exatamente, ele tem que dar a falta. E ele está ficando até direito, está bancando, conforme se diz, o guarda de trânsito, um cruzamento. Vamos ver esse ataque aí. Edmundo depois de boa jogada de Giovani. Olha o toque para Bebeto, é bom, aprofundado, saiu Ronaldo. Bebeto puxa, puxa bem para o William, não tem goleiro, mete a cabeça para tirar Guinei. Insiste o Vasco, o Bebeto ele gosta de chutar, daí bateu direto, bateu por sobre o gol do Ronaldo. Num outro lance de perigo, contra-ataque terrível do time do Vasco. Olha só como o Bebeto chega antes do Ronaldo, olha lá.
Ronaldo não podia nem chegar fazendo falta, que seria pênalti. Bebeto inteligente, puxou para o William. O William que bateu fraco nela. E aí o Guinei tirou. Então lá vem o Corinthians. Sai do susto e vem a luta. Paulo Sérgio falta nele. Marcílio disse que não. Diz que a entrada foi normal. Eduardo na habilidade. Para Bebeto. Esse contra-ataque do Vasco é que é perigoso. O Edmundo já vai passar pela direita. Bebeto pede um toque atrás. Bateu o Giovani. Bebeto tinha ficado no chão na entrada do Márcio. Foi sem querer, não foi de propósito não. Ele entrou duro, o Bebeto já tinha feito o passe, ele tocou, mas não foi tão forte. Jorge Luiz. Eduardo. Aí não quer nada, puxa ali atrás. Jorge Luiz de novo. Luizinho. O Vasco sai sempre assim. Quando o time do Corinthians está armado, ele sai devagarinho. Quando rouba a bola, parte no contra-ataque. Você sente que isso aí já é o dedo do Nelsinho, dando um padrão ao time, Raul? Pode ser, Galvão. Agora o meio-campo do time do Vasco da Gama leva vantagem. Primeiro porque chega na bola dividida e ganha todas. Chega com muita habilidade. E é muito rápido no contra-ataque. Então isso aí define a partida até agora. Veja que passamos dos 31-0 o Vasco. E o Corinthians tem cobrança de lateral. O Bebeto saiu de campo para ser atendido, se machucou um pouquinho naquele lance com o Márcio. O Márcio também saiu de campo, mas aí para trocar chuteira. 10 para cada lado. Tupanzinho, Neto, aí ele é perigoso. A enfiada de bola era para o Sérgio, tirou Jorge Luiz. Lá vem contra-ataque do Vasco. Olha o Edmundo como é corajoso, olha só. Aí pisou na bola, se atrapalhou, pegou no calcanhar, mas o Marcílio disse que houve a falta do Neto pegando por trás o Edmundo. E é interessante dizer o seguinte: esse jogador Edmundo, ele não se esconde, ele busca o jogo, ele procura o jogo. Então isso aí já é uma grande vantagem. É um jogador que não espera. Veja de novo aí. Desse time de júnior, o Vasco tem muita esperança também no zagueiro Tinho, que foi campeão ontem e que também deve passar para o grupo de profissionais. O Bebeto já voltou. O Márcio também. Ele vinha voltando, os jogadores do Vasco não viram. Mas eu tinha autorizado ele a voltar. Os jogadores do Vasco é que não viram, ele já voltou fazendo corte. Neto, se tocar é perigoso. Se tocar é perigoso. Lá vai Marcelinho, a chance do empate. Cortou pra dentro, bonito lance, perna esquerda. Aí, em vez de chutar, quis ajeitar pro Tupanzinho. Tem mais é que chutar no gol, senão não faz. Ele fez tudo certo no lançamento do Neto. Cortou, aí falta a perna esquerda, né? Aí ele tocou de lado pro Tupanzinho, tocou muito curto. Lobo e você, tudo a ver. Sua tática tem que ter Kaiser, uma grande cerveja. Aí, no primeiro corte ele teve tudo para chutar, você tá vendo no replay. Não deve ter tido confiança na perna esquerda, quis tocar. Giovani. Sorato inventou, não tinha ninguém por lá. Não vem Corinthians. A torcida corintiana sente que o momento pode ser bom e empurra o time. O Vasco vai vencendo 1-0, nós já passamos dos 30, vamos nos aproximando dos 35. No primeiro tempo o jogo é bom. Paulo Sérgio, Ezequiel. Se posicionou mal o Ezequiel. Tinha que ficar mais atrás para receber o passe. Fechou demais. Deixou o Paulo Sérgio sem ter o que fazer. Quem está fora de campo agora é Neto do Corinthians. Naquele passe que ele deu para o Marcelinho, ele levou, chega para lá e caiu com o braço. Está sentindo um pouquinho o braço. William. Está jogando muito o William. Tocou para Eduardo. Já aparece o William ali como opção. Eduardo, enfiada de bola para Bebeto. Não teve domínio, o Ronaldo saiu. O jogo é franco, o jogo é aberto. Para cima, como a gente está pedindo. Para cima, como terminou o futebol brasileiro a temporada de 91. E o Marcílio paralisa aí para marcar a falta na entrada do Giovani, mesmo depois do passe do Marcelinho. E o lance que favorece ao Corinthians, o Neto vai voltar. Globo e você, tudo a ver. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Aí o Corinthians. Neto já em campo. Boa enfiada para Marcelinho, Jorge Luiz sai com ele, Tupanzinho aguarda o cruzamento, ele prefere ficar com o escanteio. Em cobrança de escanteio pela esquerda do seu ataque, o time corintiano. O Cruzeiro mais 1-0 no guarda.
Corinthians o Vasco vencendo o Corinthians 1-0, o Botafogo vai vencendo o Atlético Paranaense 2-0 e o Cruzeiro faz 1-0 no Guarani. Dos 5 jogos, em 3 já temos gols nesta primeira rodada. Quer dizer, primeira metade da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em bola na área, Regis ficou no meio do caminho. Olha o Corinthians chegando, rasgou de qualquer maneira Edmundo. E o Sorato ainda evitou a saída. E o William, Marcílio disse que não houve nada. Passe errado de Ezequiel, quem domina é Torres. Edmundo com Giovani. Giovani de lado para Luiz Carlos Vinck. Bebeto está pedindo, pediu, recebeu. Luiz Carlos sai dela, Edmundo. Toca para Bebeto. A presença física ganhou Wilson Mano, esperto, Bebeto saiu do primeiro, botou na frente, adiantou demais. E olha só como já seria entregando ouro, Ronaldo teve que sair, se esforçar para pegar. O Bebeto deu uma finta no Wilson Mano que ele vai passar umas 2 horas procurando o Bebeto. Depois ele fez besteira e adiantou demais. Não vem Corinthians. É lá e cá. Pode até jogador em começo de temporada, é difícil, os técnicos ajeitando o time, mas pelo menos a gente sente que a cabeça está voltada para o ataque, né, Raul? Existe uma outra mentalidade, um outro padrão de jogo, né? Há mais... O jogador está mais abusado, mais atrevido, como você chamava a atenção no início da transmissão. É assim que o futebol brasileiro consegue ganhar. E é assim que nós estamos vendo esse início do Campeonato do Brasil. 4 diz que o lance favorece ao Vasco. Globo e você, tudo a ver. O melhor time de clientes tem cheque Estrela Itaú. Aí o Vasco se ajeita. Passamos dos 35 minutos, é o primeiro tempo, 1-0 Vasco. Gol de Jorge Luiz de cabeça aos 6, meia dúzia. A briga ali pelo meio. Vantagem corintiana, bom toque para Tupanzinho, bom toque para Tupanzinho. Tentou sair de 2. Aí Giovani. Olha o Edmundo aí, ó. Danado. Giovani. Já olhou o Eduardo pelo outro lado. Já fez a inversão, ninguém do Corinthians na marcação. Esse meio campo corintiano está mal posicionado. Eduardo. O lançamento para a área, Ronaldo saiu. Lançamento para o Neto. O Torres não quis deixar sair, não. Saiu na moral com a bola dominada. Luizinho. Giovani. Recebe, olha. Toca para o Edmundo. O William sai do primeiro. Escolheu a finta para o lado errado. Veio o recuo de bola para o goleiro Ronaldo. Ronaldo pede presença corintiana. Pede que alguém se desloque, que alguém apareça para ele sair jogando rapidinho. Ezequiel. Dominou bem. Tupanzinho. Já na roubada ali pelo meio. Edmundo. Giovani. O Vasco chega até com certa facilidade. Luizinho. Olha só como ele recebe do William. Inverte lá na esquerda para Eduardo. Sorato já abriu pela ponta. Já olhou Edmundo pelo meio. Bebeto mais à direita. Bateu pro gol. Ronaldão caiu, pegou. Lobo e você, tudo a ver. Então vem Corinthians. Próximos dos 40 minutos. Torres e Eduardo fazendo o recuo para o goleiro Regis. O Raul, essa é a sua área completamente. Mas essa armação do Basílio, ele tirou o Dinei, deu Viola no banco, quer dizer, deixou esse meio campo com o Tupanzinho, com o Neto, com mais o Ezequiel, com mais o Márcio. O Marcelinho e o Paulo Sérgio também são jogadores mais de composição. Não falta alguém para definir nesse time do Corinthians? Como é que vai fazer gol? Fica muito difícil, é o que exatamente sobra no time do Vasco da Gama, porque ele tem no seu meio campo jogadores que dividem, o Luizinho divide, o Giovani nós vimos aí dividindo e ganhando a jogada, e é um meio campo que distribui muito bem a bola, acerta muito mais os passes, ao contrário do Corinthians que erra muito nos passes, não tem ninguém lá na frente, não tem velocidade como tem o Vasco da Gama através de Bebeto e Sorato. Luizinho tenta o lance. Senir.
O Corinthians, a rigor, tá sem o centroavante que jogava, foi titular quase o ano passado inteiro, o Diney. O Diney, ele teve que ser operado no joelho, ainda não está recuperado. Além do mais, o Corinthians se ressente de uma preparação muito mal feita pela confusão que rendeu a saída do Cilinho. O Corinthians disputou a final, só começou a se preparar mais tarde. É o contrário do Vasco, um time que está se apresentando desde o dia 10, treinando bastante. E é uma das melhores preparações agora desse início do Campeonato Brasileiro, é a do Vasco. Você viu ali como o Giba chegou batendo, como ela desviou, e o Regis esperto caiu para fazer a defesa. Aí o Regis. Toma bola para frente. Wilson Mano escora de cabeça. A lateral é do Vasco, ali pela altura do meio campo. Passamos dos 40, 1-0 Vasco. O gol de Jorge Luiz. Repito, o Botafogo vai vencendo 2-0, o Cruzeiro vai vencendo o Guarani 1-0. Nós temos ainda Náutico Sport, Paysandu e Goiás. Márcio. O passe é mal feito para Jaceni, é só lateral. Globo e você, tudo a ver. Para os 5 minutos finais deste primeiro tempo, 1-0 Vasco. O Vasco vai administrando a vantagem no final deste primeiro tempo. A boa enfiada de bola para Bebeto. Tem Luiz Carlos, tocou bem para Luiz Carlos. Tentou o cruzamento, ele tinha que ter cruzado de primeira, espaço para a finta. Jaceni e Bebeto. Se enrola todo Jaceni. Tirou para cá, para lá, se enroscou na bola. É escanteio para o Vasco mexer na direita no seu ataque. Aí a torcida vascaína, você viu que fica à direita, exatamente no local onde está o ataque do Vasco. Pequena, mas fazendo barulho. Sem nenhuma pressa o Vasco para a cobrança. Giovani chega. Bebeto, Sorato, Jorge Luiz. O Torres nem foi nessa. Olha o Sorato subindo de cabeça, mas é um problema que o Basílio vai ter que dar um jeito, o Corinthians vai ter que correr aí, abrir. O Vicente Matheus vai ter que abrir o cofre do Corinthians para renovar o contrato do Marcelo, porque o Marcelo dizia, hoje eu li uma coisa engraçada, que ele dizia o seguinte: ele está querendo colocar o índice Vicente Matheus de reajuste, aí esse me complica. Porque o Wilson Mano ali perdeu todas de cabeça, Raul, a coisa se complica. Se complica realmente assim que o Vasco conseguiu fazer o seu gol, apesar ainda, além da falha do goleiro Ronaldo, mais uma falha do Wilson Mano, que falhou o tempo todo nesses primeiros 45 minutos. Vamos lá, tudo bem, vamos lá. Ronaldo dizendo que tudo bem, que vamos lá. Mas é assanhado esse Edmundo, viu? Olha como ele bate cruzado. Ela passa ali à frente do Ronaldo, sai apenas tiro de meta para a equipe do Corinthians. Arnaldo César Coelho, diga-me lá, você colocou o Renato Marcília como principal árbitro no futebol brasileiro. Ele corresponde? Ele corresponde porque ele começou apitando tudo, eu dizia, igual um guarda de trânsito num cruzamento perigoso. No meio do primeiro tempo ele soltou um pouco o joguinho e o jogo ficou um pouco duro, um pouco brusco. E agora ele voltou a apertar novamente, voltou a apitar tudo, e o que me agrada. Aí o Vasco tocando, um jogo importante de Corinthians e Vasco tem que atrair realmente outros técnicos e não tem seus clubes jogando hoje. O Tele Santana está aqui no Pacaembu, atentamente acompanhando o jogo, ele que é técnico do São Paulo. O Emerson Leão, também encontrei agora há pouco aí embaixo, técnico da Portuguesa, também acompanhando Corinthians e Vasco. Todo mundo vai jogar com todo mundo, então tem que ficar de olho, tem que ficar esperto. Ezequiel fez a finta no William, falta no Giba, tem pressa. Tupã, vamos chegando ao final do primeiro tempo, falta feia do Tupanzinho, puxa o cartão amarelo aí, Marcília. Isso, cartão amarelo pro Jorge Luiz, que deu uma rasteira. Marcília, que é a cobrança só agora.
Wilson Mano. Giba. Pede a presença de alguém. Wilson Mano como apoia. Está acostumado a jogar aí nesse setor, aí nesse meio campo. Olha aí. Olha como ele vai bem aí, ó. Lá vai o Wilson Mano, ó. Olha como ele faz bem a jogada. Como puxa o Corinthians pra frente. Tupanzinho dá de lado. Vem cruzamento pra Mano. Passou dela, mas chegou pro Neto. Dá até pra bater. Caprichou o Neto. Jogou lá no tumulto. Mas o Tupanzinho tem 1,60 m. O Regis 1,90 m. Botou os braços pra cima, deu mais de 2. Aí ficou difícil. Mas o Neto mostra toda a sua genialidade. Olha, ele botou a bola ali no ponto. Olha como o Tupanzinho vinha chegando. É o chamado ponto futuro. Aí o Regis. 45. Ficamos por conta de Renato Marcília. 1-0 Vasco. Sorato. Daqui a pouco o Fernando Vanucci vai nos mostrar o gol, os melhores momentos, vai falar aí de números com o Raul, vai falar de arbitragem com o Arnaldo, vai fazer aquele show do intervalo, para que a gente possa voltar com o segundo tempo. William, toca de calcanhar. Paulo Sérgio, sai do Bebeto, ergue o braço, Renato Marcília. Final deste primeiro tempo. 1 para o Vasco, gol de Jorge Luiz aos 6 minutos do primeiro tempo. 0 para o time do Corinthians. Então nós vamos daqui a pouquinho com o Fernando Manu. As emissoras que têm os direitos de transmissão, elas vão sempre colocar uma partida no ar aos sábados. Domingo não tem jogo com transmissão ao vivo no campeonato, não. E os jogos serão aos sábados e não teremos transmissão para as praças onde os jogos estiverem sendo realizados. Próximo sábado tem um jogo em Minas, por exemplo. Então o jogo é transmitido no Brasil, mas para lá, para Belo Horizonte não vai, assim por diante nas outras cidades. Então, mais uma vez queremos agradecer ao Ricardo Teixeira, ao Pará e a Corinthians e a Vasco, para que nós, já que nós podemos estar mostrando, então ao vivo também para São Paulo, esta partida inaugural da festa do futebol brasileiro no seu campeonato de 1992. Certo? Combinado? Então vai ser assim. Vamos ao início do segundo tempo. O Corinthians e Vasco. Eu queria saber do show quem é que muda e muda o quê? O Vasco não tem por que mudar, né? Tá muito bem. O Corinthians é que vai mudar. Vai sair o Marcelinho, camisa 7, para a entrada do 14, o Fabinho, que era o antigo titular. Aí teve um problema na perna, entrou o Marcelinho, entrou bem e não voltou. Mas agora, Fabinho no lugar de Marcelinho. Então, portanto, a entrada do 14, Fabinho, no lugar do Marcelinho, visando dar um poder ofensivo maior. Corinthians, é isso, Raul? É isso, e conhece muito. O Fabinho é muito rápido, joga aqui no fundo do campo, pelo lado direito. É um jogador bastante esperto. Foi muito bem feita a troca. Vai autorizar Renato Marcília. Saída pertence ao Corinthians, 1, Vasco 0, Corinthians. Autoriza Marcília, mexe na bola Tupanzinho. E o Corinthians vai à luta, correndo atrás do prejuízo. Também nós falávamos do público, um fim de semana em que muita gente, verão, férias, né? Vê que tá todo mundo ou em férias ou voltando de férias. Dá pra ver aí pelo bronzeado do Vanucci, do Raul, né? Mas é que verão, férias, e ontem foi feriado em São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo. Muita gente viajando, portanto, nesse final de semana. Ezequiel, bate de perna esquerda na... Eduardo toca de cabeça para trás. Aí o Torres. São os primeiros movimentos do segundo tempo. 1 para o Vasco, 0 para o Corinthians. Aí o Regis. Sem nenhuma pressa. Tome bola para frente. Melhor para o Wilson Mano no toque de cabeça. Aí Ezequiel, esperto para Tupanzinho. Boa, ótima enfiada de bola na esquerda para Neto. Fabinho fechou, ela vem por baixo, Torres. Chega com absoluta tranquilidade, mas demorou demais. O Fabinho apertou, o Torres se atrapalhou, mas o toque foi do jogador corintiano. O lateral é do Vasco, lá na direita do seu campo de defesa. Luiz Carlos Vinck. Ezequiel apertando na marcação em cima de Giovani. Melhor para o Ezequiel, que a bola não saiu não.
Luiz Carlos toma na frente, faz o toque. O lateral é corintiano. Ezequiel tem pressa, não quis esperar o Jaceni, acabou jogando com o Jaceni. Olha o cruzamento. Jorge Luiz tira. Márcio passa da bola. O Bebeto tentou tirar o corpo para partir atrás. O Guinei não deu chance e fez a falta. Sossegado ali o Luiz Carlos para movimentar. Agora acabou o sol de vez, legal. Melhor para os jogadores que estão lá embaixo. William, lindo lance, sozinho, jogo. Tentou por cobertura em cima do Ronaldo. Ela passou assustando a esquerda do gol corintiano. Bonita jogada do William, olha o replay. Sai do primeiro. Sai do segundo, bola de um lado, ele sai pelo... Aí, tive para mim a impressão que mais ele quis cruzar, mas o Ronaldo estava adiantado. Márcio e o recuo para o goleirão Ronaldo. Jacenir. Paulo Sérgio. Melhor Giovani. Depois Edmundo. Falta de Ezequiel, o juiz diz que não. Tupanzinho. Jorge Luiz por baixo. Falta dura em cima de Tupã. Falta dura em cima de Tupã. O Corinthians levava vantagem. Eles vão apertar o Marcília porque o Corinthians levava vantagem. Mas foi uma falta dura. Repare, olha o Luizinho, entrou na maldade, merecia um cartão, hein? E ele já levou um cartão amarelo no primeiro tempo, teria que ser expulso do campo. Então tinha que ser o vermelho, né, Arnaldo? Exatamente, se parou a jogada é para dar cartão, senão teria que dar a vantagem. Fabinho, Paulo Sérgio, limpa bonito, bonito lance, perna esquerda, bate mal na bola. Aí não é nada, aí é só tiro de meta para o Vasco. O Globo e você, tudo a ver. Festa de torcida sempre tem Kaiser, uma grande cerveja. A galera corintiana como acredita mais no time no início do segundo tempo. Giovani ficou sentindo a perna, o jogador do Corinthians mais ainda, o Paulo Sérgio no chão. Tá sentindo muito o Paulo Sérgio. O Giovani pede para jogar a bola para fora, porque o Giovani também sentiu. Ele sentiu o pé por baixo, então ele sabe o tanto que ele pegou ali o Paulo Sérgio. Tá caído lá o jogador corintiano e de imediato houve a preocupação do Giovani. E o Marcília pede presença aí de médico do Corinthians, de massagem. Olha lá, quer ver? Dá a impressão que ele pisou sem querer ali o Giovani, não é isso, Arnaldo? Na passada... Ele pisou, ele sentiu ali o tornozelo, sei lá, e o Paulo Sérgio está sentindo muito. Exatamente, foi uma bola dividida, nós acabamos de ver na repetição do lance, e que levou a pior porque ele veio por baixo. O Giovani, olha só, o lance será repetido agora, o Giovani veio pelo alto, e ele levou a pior, mas foi uma jogada tipicamente de jogo. Vai sendo retirado de maca o Paulo Sérgio. O Corinthians já fez uma alteração, já fez entrar aí o Fabinho. E já bota no aquecimento, número 16, Luciano, ponta esquerda, que está emprestado do União São José. Aí a informação do Marcos Uchoa. Está realmente no aquecimento o Luciano. Regis com as mãos para Luiz Carlos. Muito consciente, o time do Vasco sai jogando. Escola o lançamento para Sorato, o Wilson Mano escora bem de cabeça. Aqui do Bebeto. Viu o desespero do Ronaldo gritando, sai, mano! E o Wilson Mano lá atrás, mal posicionado, dava condição para todo o time do Vasco. O toque, vamos ver se ele vai dar cartão do Eduardo. Na hora de mostrar cartão quando mete a mão na bola assim, né, Arnaldo? Exatamente, o cartão amarelo nesse lance é um dos mandamentos que a Cobraf deu como instruções aos árbitros. E esse lance ele cortou o ataque, tem que tomar o cartão amarelo. Tomou. E outra falta em cima do Ezequiel. Tem pressa o Corinthians, Márcio cobrou e bem. O Corinthians continua com 10, Paulo Sérgio fora e está deitado ainda na maca. E nem da maca não tiraram o Paulo Sérgio. Sinal que a coisa é feia. Já veio o sinal lá de trás de substituição. Mandaram mexer. Não dá mais para o Paulo Sérgio. Torres antes do Neto.
Ezequiel de cabeça. William melhor. Bebeto. Para William. Deixou redonda para Giovani. Já viu o Sorato partindo pelo outro lado. Prefere o toque com o Edmundo. Giovani também está mancando daquela entrada junto com o Paulo Sérgio. Está puxando a perna direita o Giovani. Olha o Paulo Sérgio. Não tiraram da maca, Raul. Você com a sua experiência toda, o jogador está na maca até agora. Não saiu da maca. O negócio deve ser mais grave do que a gente poderia imaginar. Uma dividida, eu tenho a impressão que pegou a coxa do jogador. Da maneira com que eu vi o lance. Posso estar até enganado, mas para mim foi na coxa. Agora, de qualquer forma, em relação ainda ao jogo, o Corinthians está mais agressivo agora. Chegou mais na dividida, está se impondo mais. E o jogo pega fogo. Então, o Basílio vai ter que gastar a sua segunda substituição logo no início do segundo tempo. Luciano, 16, vai entrar no lugar do Paulo Sérgio. Outra falta que favorece o Corinthians. Nos dois ponteiros, ele por questões técnicas botou o Fabinho no lugar do Marcelinho. E agora, por problema físico, coloca o Luciano no lugar do Paulo Sérgio. E o Paulo Sérgio é retirado com muito cuidado na maca, vai com as duas mãos sobre o rosto. Lamentavelmente parece que a coisa é séria. E quando um jogador em campo, o adversário se preocupa imediatamente, é que ele sente. Você viu que o Giovani se preocupou imediatamente em dizer pro Regis botar a bola fora, para que o Paulo Sérgio fosse atendido. O show vai conferir daqui a pouco. Cobrança para o Neto, que é sempre um grande momento para o Corinthians. Para o Neto não tem mau tempo, não tem distância, lá vai ele. É sempre um grande momento, perna esquerda, preferiu a jogada combinada com o Jaceli, tocou muito forte na bola. Aí é só tiro de meta para o Vasco cobrar. Confesso que estou preocupado ali com o Paulo Sérgio. O médico do Corinthians divulgou agora que foi uma pancada muito forte na perna e não tem condição ainda. Eu acho que o mais preciso, mas de qualquer maneira o jogador está sentindo muita dor. Então confere ali a pancada do Giovani. Eu tenho a impressão que ele pisou na perna do Paulo Sérgio. Ele estava com a perna meio dobrada. Outra falta que favorece ao Corinthians. O Vasco abriu a caixa de ferramenta aí no início do segundo tempo. Olha só. Está expulso o Luizinho. Quer ver? Está expulso o Luizinho. Está expulso o Luizinho. E deu ali legal com a perna esquerda. O que poderia, né, Arnaldo? Até não ser um lance de expulsão normalmente, mas ele tinha levado amarelo. O outro ele pegou para valer de expulsão. O Marcília aliviou. Agora, você viu que ele fez a falta, eu disse está expulso. Porque pela reação do Marcília, dava para sentir que era vermelho. Exatamente. Ele vem fazendo faltas constantemente. Vejam saindo do campo. Vejo agora a repetição do lance em outro ângulo. Ele vem fazendo várias faltas durante o jogo. Veja, agora com a perna esquerda deu um raspa, uma rasteira no seu adversário. E o Marcília não teve outra alternativa senão expulsar o Luizinho. O Corinthians tem a cobrança de mais uma falta. O Vasco fez 18 faltas, o Corinthians 11. Estou dizendo que o Vasco está abusando das faltas. Toque de cabeça do Jaceli, apenas tiro de meta para o time do Vasco. O Globo e você, tudo a ver. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Fica com 10, o time do Vasco tem a vantagem de 1 a 0. O Corinthians já vai na pressão. O jogo vai pegar fogo, Raul. Deu mole o time do Vasco da Gama. O Luizinho estava pedindo para ser expulso, entrou sempre fazendo faltas. Era a quarta falta do jogo, mas sempre falta bem feia. De qualquer forma, o Vasco vinha batendo, dividindo no meio do campo. Chegou junto mais nesse segundo tempo e o Corinthians está encarando. Agora com 10 jogadores fica difícil, né? Tem a vantagem do placar o time do Vasco, tem a vantagem numérica de jogadores em campo o time do Corinthians. O jogo vai ficar muito bom. Torres saiu puxando na moral, não tem com quem jogar. Bebeto recebeu de Giovani, olhou o Luiz Carlos pela direita, tocou com ele. Puxou mais atrás para o William. Tem Edmundo ali a seu lado. Faz a finta esperta em cima do Fabinho. Tocou para Eduardo. Linha de fundo, capricha no cruzamento, toque! Gol! Sorato! Para o Vasco! Aos 11 minutos do segundo tempo.
quando mais parecia que a coisa ia se complicar. William faz uma grande jogada. Eduardo preciso do cruzamento, que ele sempre foi preciso. Outra vez deu mole a defesa do Corinthians no toque de cabeça. Sorato esperto, mete a cabeça nela. Joga lá no cantinho esquerdo, olha lá. No capricho, tem visão na área. Sai para o abraço. 2 para o Vasco, 0 para o Corinthians. Aumenta o prejuízo corintiano, apesar da vantagem que tem de um jogador. 2-0 Vasco, um bonito gol de Sorato e vem cartão amarelo aí pro Edmundo. O Vasco tá batendo para todo lado, mas foi um belíssimo gol do Sorato. Agora, a defesa do Corinthians, se deixar toda a bola que cruza na área, vem alguém do inimigo para cabecear, coitado do Ronaldo. Ela tem 2 problemas. Primeiro, que a defesa do Corinthians deixa cair o cruzamento. Na hora de cortar esse cruzamento, a defesa lá no meio não ganha de ninguém na cabeça. E o Sorato, que não é bobo nem nada e salta muito bem e confere muito bem de cabeça, emplaca o segundo gol. Aí você vê a matemática do jogo aí, as bolas levantadas sobre a área. 2 para o Vasco, 0 para o Corinthians. Jorge Luiz no primeiro tempo, Sorato no segundo. O Paysandu também faz o seu gol, faz 1-0 em cima do Goiás, gol de Reginaldo. 2-0 Vasco em cima do Corinthians. Apenas começando o segundo tempo aqui no Pacaembu, em São Paulo. O jogo promete que o Corinthians vai correr muito atrás desse prejuízo. Wilson Mano, repetindo, lembrando que o Vasco tem 10 jogadores, Luizinho foi expulso. Márcio. Aí Fabinho. Giba. Entrou na bola o Edmundo. Olhou Bebeto, tentou o toque, rasgou por baixo o Wilson Mano, fez o corte, o lateral é do Vasco. O Marcos do Show já dizia, o Corinthians teve problemas porque o Cilinho resolveu afastar o Neto e o Márcio do grupo, eles botaram pressão. O Cilinho tinha o apoio dos jogadores novos que estavam tendo oportunidades com isso. Aí os jogadores acabaram prevalecendo, dançou o Cilinho, entrou o Basílio, que tem uma grande vantagem de saber aglutinar o time, de saber unir. Mas ele tem todo um trabalho de união, porque os novos ficaram contra. O Neto volta com o Márcio. E o Corinthians pouco treinou, estava iniciando a sua preparação. Teve que começar tudo outra vez, o resultado está aí. Fica difícil. Giovani, Beto vem buscar. William. Aí Eduardo. Assim saiu o segundo gol, vascaíno, olha o cruzamento, Bebeto empurrou. Em cima o Renato Marcília marcou a falta de Bebeto em cima de Jaceni. Aí o Corinthians, começa lá pela esquerda. Neto vem buscar. Ajeita com o Márcio. Você conferiu aí o tempo de jogo, 2-0 para o Vasco, de Jorge Luiz, outro de Sorato. Vamos passando dos 15 minutos. Giba. Tupanzinho faz o giro, olha o Neto chegando. No meio do Luiz Carlos e do Jorge Luiz, fechou bem por ali o Neto. Quando tentou o toque de cabeça, ela saiu à esquerda do Regis. Olha o bonito giro do Tupanzinho. Como se projetava, mas muito pressionado, principalmente pelo Luiz Carlos, que vinha por trás ali acompanhando a marcação. Globo e você, tudo a ver. O melhor time de clientes tem Cheque Estrela Itaú. Aí o lateral corintiano. Cruzeiro 2-0 em cima do Guarani. Então, Botafogo 2-0 em cima do Atlético Paranaense, Cruzeiro 2-0 no Guarani, Paysandu 1-0 no Goiás e o Vasco aqui 2-0 no Corinthians. É assim que começa a festa do futebol brasileiro, o campeonato 1992. Que eu repito, a Globo extraordinariamente está transmitindo este jogo ao vivo no domingo. A partir da segunda rodada, os jogos ao vivo aos sábados. E não tem transmissão para a praça onde o jogo estiver sendo realizado. Mas hoje é um jogo de festa, aberto do campeonato.
Houve uma abertura especial por parte do Ricardo Teixeira, da CBF, do Pará, da Federação Paulista e das presidências também de Corinthians e Vasco. Aí o Regis para a cobrança. Estamos chegando aos 17 minutos neste segundo tempo. William. Falta dura por baixo do Giba. Vem cartão. Marcília. Deu cartão amarelo do Giba. Tá segurando o jogo, né, Arnaldo? É aquilo que eu falei. O craque gosta de um bom juiz. O juiz que cumpre as regras. Porque aí o craque pode jogar. E o cabeça de bagre é expulso. Veja a repetição. O Giba foi e deu uma rasteira por detrás. E conforme a cobrança pede, cartão amarelo. Aí eu tô... Regis. Botou lá na frente pro Sorato. Guinei sobe com ele, escora de cabeça. Jacenira é quem vai ficar com ela. Luiz Carlos. Sorato para mim vinha voltando do impedimento, marcou bobeira o bandeira. Wilson Mano no recuo para Ronaldo quando o Bebeto chegava por ali. Giba. Aí o replay aí, mas foi antes disso, quando a bola foi enfiada para o Sorato, ele vinha voltando. Edmundo. Olha, esse tal de Edmundo vai dar trabalho nesse Campeonato Brasileiro, viu, Raul? Principalmente o Bismarck. Principalmente pro Bismarck, tá certo. Vai ser ruim do Bismarck arrumar um lugar quando voltar no pré-olímpico. Aí o Fabinho. Entra o cruzamento, Torres. Vem por baixo, estica a perna, faz o corte. É escanteio para o Corinthians mexer na direita no seu ataque. Neto vai para a cobrança, a galera gosta. Wilson Mano na área. Caprichou Neto, jogou fechado, olha o toque. O Fabinho cabeceou para trás, ela passou por todo mundo. Aí é só tiro de meta para o Vasco. Depois, as emoções ao vivo de Corinthians e Vasco, nós vamos com os Trapalhões. Renato Aragão, sua galera. Os melhores momentos dos Trapalhões, logo depois de Corinthians e Vasco para você na Globo. O Atlético Paranaense diminui em Niterói. 2 para o Botafogo, 1 para o Atlético Paranaense. Aí o Giba. Lançamento para Ezequiel, também para o Fabinho. Houve a falta em cima do Fabinho. Falta do Eduardo no Fabinho. Me deu a impressão de falta do Eduardo no Fabinho. Marcília deu falta do Fabinho no Eduardo. Arnaldo, fica com você. Eu acho que eu vi primeiro a falta do Eduardo, depois o Fabinho também puxou. Mas primeiro puxou o Eduardo, não foi não? Não, foi questão de interpretação. O Eduardo não pôde ir na bola porque o jogador do Corinthians estava segurando muito antes pelo calção. A cama por detrás mostrou claramente. Lá vem contra-ataque do Vasco. Luiz Carlos cruzou, Bebeto! Perdeu! Debaixo do gol, Luiz Carlos cruzou certinho. Olha como ela vai passando. Passa pelo Wilson Mano, era o Bebeto e o gol. Ele pegou por baixo da bola, jogou por cima do Ronaldo. Era o terceiro do Vasco ali. Não costuma perder desses não. Mas mesmo com 10, o Vasco no contra-ataque leva perigo. Torres. Giovani para Torres, posição legal. Tem Bebeto, ele escolhe. O Cruzor faz o gol. Bebeto bateu. Gol! Que não perde duas seguidas, mas a grande jogada de Alexandre Torres. Olha como o Torres foi no fundo, consciente, olhou, esperou, tocou pro Bebeto redondinha. Ele bateu no canto, não deu pro Ronaldo. 3 para o Vasco, 0 para o Corinthians aos 20 minutos do segundo tempo. O Torres absolutamente consciente, aguardou o momento certo, Raul, de tocar no Bebeto. Aí
O craque não vai perder duas assim sozinho, uma atrás da outra. É verdade, o Bebeto foi muito feliz, ainda houve a trombada do Ronaldo com o Wilson Mano, provando mais uma vez que a defesa do Corinthians bate cabeça, mas o Vasco impressiona pela velocidade, sai muito rápido de trás, está com um preparo físico de time que já está na metade do campeonato, e isso não é verdade, porque ele apenas começa, mas o Vasco esbanja técnica, preparo físico, personalidade, foi para cima do time do Corinthians, mesmo em desvantagem numérica de homens. Isso aí não tá valendo nada não, o jogo tá paralisado porque o Marcília tá mostrando o cartão amarelo pro Giovani. Aí o Bebeto deu 4 chutes a gol, no quarto acabou fazendo, tinha perdido um mais fácil ainda, momentos antes. O Neto foi pra cobrança, Eduardo cortou, a coisa tá feia pro Corinthians, hein? Jaceni enfiou pra Tupanzinho, recua, o Regis se esforça para evitar o escanteio depois do toque do Jorge Luiz. Globo e você, tudo a ver. Aí vai saindo o time do Corinthians. 3-0 Vasco. Jorge Luiz, Sorato e Bebeto. O Edmundo está fora, o Vasco por enquanto tem 9 em campo. O Corinthians tenta se aproveitar, Luiz Carlos escora de cabeça. Jorge Luiz bate para frente. Como tem 9 em campo o time do Vasco, não tem ninguém lá para tentar nem o contra-ataque. O Edmundo fica aguardando a autorização do Renato Marcília para voltar. Corinthians vai à luta, perdendo por 3, tem mais aqui pra cima, vai fazer o quê? Neto. Sai do primeiro, bonito toque pra Márcio. Olha a chance, tentou a abertura pro Giba. Primeiro ele demorou demais, ficou forte demais. Aí é só tiro de meta. O Edmundo vai voltando. Ele trocou as chuteiras. E o Marcília quis ir lá olhar para conferir as travas das chuteiras do Edmundo. E por enquanto vai dando um grande final de semana vascaíno, né, em São Paulo, porque ontem o Vasco se sagrou campeão de Júniors e agora vai dando aí 3-0, que está tudo bem para o Vasco da Gama por enquanto. É verdade, um fim de semana vascaíno no Pacaembu. Conquista da Taça Cidade de São Paulo de Júniors no sábado e por enquanto essa grande vitória em cima do Corinthians 3-0 na abertura do Campeonato Brasileiro. 30 passes errados do Corinthians, 16 passes apenas errados do Vasco. Tudo isso vai contando a história do jogo. Regis. Eduardo. Pelo meio vem buscar Edmundo. Bem o Márcio, bem no corte. Tem Tupanzinho, tem Neto, deixou com o Neto que ele sabe mais. Enfiou para Tupan, chegou Luiz Carlos. Um ótimo senso de cobertura ali pro meio da zaga, pro Jorge Luiz e pro Alexandre. Deixa com o Regis. Ficou bem claro nesse lance aí a condição física do time do Vasco da Gama. O Tupã não chegou, sempre o vascaíno chega na frente, sempre ganhando divididas, chega sempre antes na bola. Isso aí demonstra realmente que o Vasco foi até agora um time bem superior ao time do Corinthians. É o problema do prazo muito curto para a preparação, né? Para o retorno de férias do futebol brasileiro. Quem sai do campeonato antes, volta mais cedo de férias, cumpre aquele período regulamentar das férias, volta mais cedo de férias, tem mais tempo para se preparar. E aí a gente repete que além de tudo a preparação corintiana, além de curta, foi conturbada. Aí Giovani. Tupã. Wilson Mano. Olha o Torres na antecipação. Giba. E o recuo pro Ronaldo. Saiu a renda, Galvão. Deu 67 milhões e 90 mil cruzeiros para um público pagante de 15.145. Público, aliás, que já vai devagarzinho deixando o estádio. Sorato. Giovani protege. Márcio, batalhador de sempre, toma. Aí o Luciano, que entrou e pouco pegou na bola. Descola bem o cruzamento, tentava descolar bem o cruzamento, ficou no corpo do Luiz Carlos Vinck. E é escanteio para o Corinthians lá na esquerda do ataque, depois de Corinthians e Vasco. Os trapalhões, os melhores momentos, Renato Aragão e sua turma. Dedé, Didi, Mussum.
área. Márcio ameaçou bater. Guinei. Não tinha impedimento não e ninguém pulou no time corintiano. Luciano, Corinthians aperta em busca do primeiro gol. O Regis não foi nela. Neto tocou. Ela passou. É tiro de meta, mas me diga lá, Raul, com a sua experiência, o Regis com essa altura toda, a bola passa pra lá, passa pra cá e em uma dessas ele tem que ir, não tem não? Ele deveria ter saído. Eu acho que ele está, apesar do placar ser bem confortável, né? De qualquer forma, joga num time como o Vasco da Gama, está se firmando ainda e é bem provável que não esteja totalmente tranquilo, não está solto, não está à vontade ainda dentro do gol do Vasco da Gama, coisa que vai acontecer sem dúvida alguma, porque ele tem talento para isso. É mais Corinthians no ataque, Jacenir puxa o time à frente lá pela esquerda. Luciano tocou em devolução para Jacenir, chegou Jorge Luiz, o Vasco está tranquilo na marcação. Aí deixou para o Regis. Globo e você, tudo a ver. Sorato fez a finta, mas caiu sozinho. Então vem Corinthians. Luciano. Fabinho, que foi curtir uma lá pela ponta esquerda. Já abriu espaço, já cruzou. Neto tem o Giba. Neto deixa, ajeita com categoria, olha, bota na área. Ela bate na defesa, Márcio briga por ela. A sobra de Eduardo. Aí pro William. O Márcio briga uma barbaridade. Aí o Fabinho. Falta. O Eduardo empurrou. Empresta o Corinthians para cobrança. Mais um jogador no aquecimento. E o Neto vai ajeitando ali para cobrança. O Corinthians leva o time todo para a área. Jacenita por lá, Márcio, Wilson Mano, Fabinho, Tupanzinho, vem direto, Regis! O Neto fica pedindo o gol. Ele fica pedindo ao Bandeira que a bola teria entrado. Vamos ver. É difícil a definição nesse ponto. Vamos ver, o Regis está ali. É difícil, mas pela posição do corpo do Regis, ele botando as mãos para frente, me dá a impressão de ter sido em cima da linha, mas é muito difícil para saber. Lá vem o Corinthians de novo. Corte por baixo, um escanteio para o Corinthians cobrar lá na esquerda do seu ataque. Olha aí, vamos ver outra vez. Slow. A perna direita está ali, ó. Perna direita, o braço, olha. Agora me dá a impressão que pegou dentro, mas é muito difícil. Como é que faz num caso desse, Arnaldo? Não tem jeito, né? Deixa passar esse corner agora, deixa. Vamos ver. Aí a cobrança, Tupã. Corinthians aperta em busca do primeiro gol. O Vasco vence 3-0, a pressão corintiana. Neto, a chance. A bola ajeitada, Fabinho puxa para a perna direita, bateu, Regis cai com firmeza para fazer a defesa. Agora, aquela pro juiz é uma coisa muito difícil, né? Mas é fácil para o bandeirinha Justiniano de Almeida, porque a posição dele, olha só o goleiro, repara o corpo do goleiro. Mas a bola para entrar, ela tem que passar toda a bola, em cima da linha não é gol, nenhum pedaço da bola é gol, ela tem que passar toda para dentro do gol. E o bandeirinha estava na linha de fundo, porque a bola partiu da linha de fundo. Olha o Corinthians, Giba, agora a chance do primeiro, bateu! Gol! Do Corinthians! Finalmente o primeiro gol corintiano, Giba, escapulindo bem pela direita. Aos 30 minutos, faz o primeiro do Corinthians, para o Corinthians botar pressão nesse jogo. 3 para o Vasco, 1 para o Corinthians, Giba, e um bonito gol na saída do Regis, tocou por cima, com categoria, repare, não tinha impedimento não. Lá no meio da área, o jogador vascaíno dava condição. Regis é um meio esquisito de costas, ele tocou por elevação. Primeiro gol do Corinthians, Giba, 3 para o Vasco, 1 para o Corinthians. O importante é aquilo que a gente dizia no início, Raul, a esperança de que os gols continuem nesse Campeonato Brasileiro como eles estavam surgindo no final do ano nos regionais. Eles estão aí, ó. Botafogo vence 2-1, Cruzeiro 2-0, aqui tá 3-1, quer dizer, os gols estão pintando, e é isso que a galera quer. É isso aí.
Terminou o ano passado, no finalzinho, e a coisa está se mantendo. Então, é uma grande expectativa. 4 gols numa partida, um clássico. Quer dizer, está tudo perfeito até agora, né? Tá ruim para o Corinthians, que perde a partida. Mas, de qualquer jeito, aí é um bom jogo de futebol para começo. O Corinthians ainda precisa chegar lá e vai chegar porque tem talento, tem técnica. Só falta o preparo físico, o conjunto. Mas está na batalha aí o Corinthians nesses 15 minutos finais. O Vasco mexeu. Quem fez essa falta foi o Júnior, número 16. Ele entrou no lugar de Storato. Nelsinho trocou um atacante por outro atacante. Aí o Corinthians quer mais. Entra o Júnior no primeiro lance. Já chegou todo mundo em cima dele. E o Marcílio marcando a falta que favorece o Vasco. Globo e você, tudo a ver. Faça uma grande jogada. Peça Kaiser, uma grande cerveja. E o Vasco vai mexer de novo. Daqui a pouco vai entrar o Sidney no time do Vasco. 3-1 Vasco Corinthians. Aí o Corinthians que quer mais. Animado pelo primeiro gol. 3-1 vai vencendo o Vasco. Ezequiel. O Vasco agora é todo defesa. Está aceitando passivamente também esse domínio corintiano. Wilson Mano, toda a frente o time do Corinthians. Repare. Giba, o homem do gol. Vem cruzamento na área. Neto está pedindo. Ele prefere voltar com o Wilson Mano. Sai bem do Edmundo. Puxa bem pelo meio. Fez a enfiada de bola. Torres cortou. Depois se perdeu. Olha o Mano. Olha a chance do segundo. Bateu Regis. Provando que é um goleiro de muito reflexo. Vai para fazer a defesa. E depois o bom recuo do Luiz Carlos. Mas olha o Coringão aí. Chegou com pinta de fazer o segundo. E aí se fizesse ia ser um Deus nos acuda para cima do Vasco. Tá acreditando o Corinthians. O jogo é bom também no seu final. Neto. Aí não, né? Jorge Luiz. Tenta ligar o contra-ataque ao time do Vasco. O Corinthians também é bom se cuidar com o contra-ataque. Olha o Bebeto. Vai na habilidade para cima de Wilson Mano. Quando tentou o toque para o meio com o Williams. Márcio foi quem cortou. Fabinho, na vontade, vai levando a vantagem. Foi empurrado primeiro pelo Edmundo. Desabou, é falta que favorece ao Corinthians. Olha o replay aí. Aí o Vasco vai mexer novamente. Vai sair Giovani, camisa número 8, para a entrada de Sidney, 13. O Sidney normalmente é zagueiro, mas joga também no meio campo. Mais marcação, né? É que o Vasco estava com o meio campo muito ofensivo, né? Tanto o William como o Edmundo e o Giovani não são muito de marcação, né? Então o Nelsinho vai se cuidar mais. Depois o Raul fala, depois da cobrança aí do Corinthians. Saindo, portanto, o Giovani, entrando o Sidney. O Giba orientou, tocou, o Wilson Mano não achou. Você já viu ali o primeiro lance do jogador vascaíno. E o Marcílio paralisando e marcando a falta que favorece ao time do Vasco. O Nelsinho já se cuida um pouquinho, né, Raul? Tomou um susto. É, porque o Corinthians pegou no breu agora, né? Foi pra cima, o Vasco sentiu, tira o Giovani, que jogou bem, fez uma boa apresentação desde o primeiro tempo até agora, se desgastou porque deu combate, foi no carrinho, deu inclusive pancada, e troca para um jogador mais no sentido de marcação, com todo o gás, para ver se mantém aí os 3-1, que está muito bom para ele, Vasco da Gama. Você conferiu aí o tempo do jogo passando dos 35, 3 para o Vasco, 1 para o Corinthians. Guinei chega. O Júnior chega junto, o recuo do Guinei para o Ronaldo. Tem toda a pressa do mundo, o Ronaldo já sai jogando com o Jaceni. Tupanzinho vem buscar. De primeira para Luciano. Lá vem cruzado, vem bola na área do Vasco, o Regis não foi de novo. Mete a cabeça, Eduardo cede o escanteio. Aí o Neto para a cobrança de escanteio. O Neto na cobrança de escanteio é sempre uma esperança para o Corinthians. Ele mete ali em cima do sufoco, para cima do goleiro, para ver que bicho dá. Vai partir Neto na cobrança. Essa ele bateu aberto, buscou o Márcio, tocou de cabeça, é só tiro de meta. Globo e você, tudo a ver. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Aí o Regis. Ezequiel escora de cabeça. Eduardo livre, tranquilo, pode até fazer o recuo. Para o Regis é o que ele faz. Sem pressa o goleiro do Vasco ganha ali um tempinho.
e vai bater para frente. Bate forte na direção de Bebeto. Márcio melhor do que ele, Bebeto nem foi. Também não é novidade. E o Corinthians sai lá pela esquerda. Edmundo fica ali à frente do Jacenito, Panzinho, bota para Luciano. Jorge Luiz chega, bonita jogada do ponteiro do Corinthians, puxa de lá para cá. Toca pelo meio, olha a tabela, vem o Wilson Mano, rasgou o Alexandre, chegou nele! Lobo e você, tudo a ver. O melhor time de clientes tem cheque Estrela Itaú. Aí o Regis. Bem aí o seu retorno ao Vasco depois. Lança por Portugal. Dinei no recuo para Ronaldo. Ronaldão com as mãos, está jogando com o Márcio, leão de senta do time do Corinthians. Aí para Giba, o homem do gol corintiano. Outra vez com o Márcio. Bebeto não achou nada, o Edmundo também não. Torres rouba todas ali por baixo. Eduardo, chega limpo, chega na bola. Acabei para o William. Aí para Eduardo. Olhou o Júnior partindo por lá. Cadê o cartão do moço aí? Como disse o Arnaldo, orientação da cobrar. Meteu a bola na mão para cortar o lance. Cartão amarelo, portanto, para Ezequiel. E aí o Torres. Vai gastar o tempo. Vai administrando a vantagem o time do Vasco. 3-1, vai vencendo o Vasco no jogo de estreia. Que vai rever os gols todos com o Fernando Vanucci. Aí o Regis outra vez. Ganha mais um tempinho, o Fabinho fica por lá. Reclama do Marcília que o Regis está demorando muito e o Regis bota pra frente. Márcio. O Corinthians mudou, né, Raul? Botou o Márcio ali atrás e liberou o Wilson Mano, né? É, porque ele é mais importante lá na frente, onde ele sabe trabalhar melhor. É um jogador com muita personalidade também, vai pra cima, faz tabela. E conseguiu com isso o Corinthians melhorar um pouco. Aí, ó, o Tupanzinho já o Wilson Mano aí. O Márcio virou zagueiro, o Wilson Mano virou apoiador. Devia ter começado, era assim. Talvez o Márcio tivesse cortado aquelas bolas de cabeça ali no meio da área. Contra-ataque vascaíno. Edmundo é perigoso. Parece que já está meio sem gás. Faz boa abertura para Júnior. O William encosta por lá. Ele tenta o toque para Edmundo pelo meio. Estica a perna da Guiné e faz o corte. Sai tocando com o Luciano. Daí para Tupanzinho. Olhou, carregou na frente de Sidney. Tocou para Fabinho. Corta mais uma o Torres. Edmundo. Só ajeitão para o William. Daí para Bebeto. Tem a jogada limpa para partir para cima do Márcio. Saiu da falta no primeiro lance. Ainda Bebeto. Nisso ele é bom. Puxou bem para o William. 4 do Vasco contra 3 corintianos. Olha o cruzamento. O Júnior, a chance. Bebeto. Gol! Bebeto faz o 4º gol do Vasco no Pacaembu. Bebeto definindo o jogo. Aos 40 minutos do segundo tempo. Jogada bonita, bem transada, linha de passe do time do Vasco. De Bebeto para William, de William para Júnior, de Júnior para Bebeto, de Bebeto para Caçapa. Aí foi só partir pro abraço. Outro pro Vasco, segundo de Bebeto. 1 para o Corinthians. 5 gols no primeiro grande clássico do Campeonato Brasileiro. 4-1. Confirma a sua vitória o time do Vasco. E a torcida corintiana que ainda estava botando fé, porque fez o primeiro, que estava indo para cima. Agora começa a deixar o estádio. Mas valente, o Corinthians continua na batalha. Agora 41, 4 para o Vasco. 1 para o Corinthians. O segundo gol de Bebeto. O Corinthians vai à luta. Giba. Aí para Fabinho. Puxa mais para trás, o Wilson Mano. No apoio toca para Giba, lança para a área. O Jorge Luiz é quem corta. Edmundo tenta armar novo contra-ataque do time do Vasco. É sempre perigoso nessa bola tocada. Júnior, olhou o Jorge. Tocou para Jorge Luiz. Daí faz um recuo para Luiz Carlos, que vai voltar.
Prefere tocar por ali. Globo e você, tudo a ver. Aí a galera do Vasco então aproveita que o time toca e tome olé. Eduardo bota pra fora, o lateral é corintiano. Tem mais gol na rodada, Renato Gaúcho faz o terceiro do Botafogo em cima do Atlético Paranaense. 3-1. 5 gols aqui, 4 no jogo do Botafogo, já 2 no jogo do Cruzeiro, gol no Paysandu. É assim que a gente quer o futebol no Brasil, porque foi jogando pra cima, foi jogando pro ataque, foi jogando com irreverência, foi jogando com futebol corajoso que o Brasil conseguiu os títulos e fez a história no futebol internacional. Não foi com o técnico preocupado em perder o emprego, se segurando na defesa, mandando botar gente grande para dar bordoada nos outros, não. Assim é que o Brasil conquistou os títulos, e essa é a esperança que o futebol brasileiro possa voltar a seus melhores dias. Globo e você, tudo a ver. Não deu para o Fabinho, é tiro de meta para o time do Vasco. Vamos chegando ao final. Raul Plasman. 4-1 para o Vasco. Nos falha aí. Pintou bem em 92, uma grande abertura de campeonato brasileiro. Pro Corinthians não, claro. Mas de qualquer forma aí foi um bom jogo de futebol, aberto, franco, muitos gols. Eu acho que a torcida vai voltar em peso a assistir os jogos. E a gente vai fazer um grande futebol nesse ano de 92, com consequências, né, boas em Olimpíadas, inclusive Copa do Mundo, porque só se faz uma grande seleção com grandes times e um grande campeonato. E ele está aí presente, pintou muito bem. A gente elogia os gols, tudo, mas o torcedor se irritou, entrou em campo para dar uma bronca no Márcio. Agora o Corinthians jogou com a valentia. O Corinthians, o torcedor tem que entender que o Corinthians teve problemas, trocou de técnico na preparação. Jogador que ia embora, que voltou, o técnico que ia ficar, que foi embora, o Basílio só deu um treino. E o que esse cidadão tem que fazer dentro de campo? Fica lá na arquibancada, reclama, xinga, faz o que quiser. Mas isso aí é lugar do espetáculo, do jogador. Aí o Neto girou, tentou tocar para Fabinho. O Regis é quem faz o domínio. E aí toca a bola o Vasco. Finalzinho de jogo, 4-1 Vasco. Vamos para os minutos finais. O Marcília foi bem. Arnaldo, me diga depois desse ataque do Vasco. Porque o Edmundo parte com ela e ele é perigoso. Guinei fica à sua frente. William é quem recebe. Meteu a mão na bola ali o Guinei, o juiz não deu. Salvador Edmundo, depois ele deu o toque do jogador do Vasco. Como é que foi o Marcília com expulsão, com muitos cartões amarelos? Num jogo de 5 gols, nós tivemos um bom espetáculo. E o juiz cumpriu a regra. Deu 9 cartões amarelos, é muita coisa. E 1 cartão vermelho. Foi bem. Assim que saiu o gol do Corinthians, Arnaldo. Com o Giba subindo por aí, olha o cruzamento. Ou mete a cabeça nela, Jorge Luiz, para fazer o corte. Quando o Luciano fechava ali pelo meio. É mais um escanteio para o Corinthians. Confira aí no replay. Por trás do gol para você. Jorge Luiz, belíssima presença também no time do Vasco. Marcou bem, foi o homem do primeiro gol. E o Neto vai para a cobrança, vai sufoco outra vez lá para cima do Regis. Bateu fechado, o Regis subiu. Tocando nela é dele. Olha o contra-ataque do Vasco. Ih, segura a garotada aí, o Marcília parou para quê? Ele paralisou ali. Exatamente para determinar o final do jogo. Apita Renato Marcília. Final aos 46. 4 para o Vasco. 2 de Bebeto, 1 de Jorge Luiz e outro de Sorato contra 1 de Giba para o time do Corinthians. Ronaldo evidentemente não sai satisfeito. O Vasco consegue uma grande vitória, goleada no campo do adversário, num grande clássico contra o Corinthians na abertura do Campeonato Brasileiro. Repetindo a você que hoje, excepcionalmente, transmitimos um jogo no domingo.
Daqui para frente, os jogos ao vivo serão aos sábados e não teremos transmissão para as praças. Sérgio Araújo, 9 Edmar, 11 Edu Lima. Técnico Jair Pereira. Como disse o Guilherme, o Atlético estreou com um bom resultado, uma vitória.